Bom dia, vou estar agora dando início à nossa apresentação da prova de manutenção sobre ensaios de comissionamento e plano de manutenção em transformadores de força. Nosso grupo é composto por mim, Alisson Moraes Firmo, e pelo Pedro Lucas. Passando aqui o roteiro da nossa apresentação, eu vou começar dando uma introdução e falando sobre critérios de segurança e depois explicando alguns ensaios do comissionamento, e o Pedro vai estar passando um plano de manutenção e fazendo a conclusão. Para a engenharia de manutenção, o comissionamento cumpre a função prática de validar testes de fábrica, o FAT, comparando-os com os resultados obtidos em campo, o SAT. Temos dois objetivos centrais nessa etapa: validar a integridade física dos transformadores e estabelecer uma linha de base para servir de comparação futuramente. Na validação, transformadores são cargas sensíveis. Precisamos garantir que vibrações ou impactos do transporte não danificaram a parte ativa ou os acessórios. Vale lembrar que os transformadores de grande porte viajam com registradores de impacto. Um deslocamento, mesmo que milimétrico, do núcleo magnético altera a distribuição do fluxo e pode criar pontos de aquecimento. O comissionamento é o que limita essa barreira contra a mortalidade infantil do transformador. Estabelecimento de linha de base. Esse é um ponto relevante. Os valores medidos agora servirão de referência para toda a vida útil do ativo. A manutenção preditiva futura consiste em comparar os dados coletados daqui a alguns anos com esses registros iniciais para quantificar o envelhecimento do transformador. Segurança e inspeção visual. A inspeção visual deve seguir rigorosamente a norma NBR 7037. Antes de conectar qualquer instrumento, verificamos itens que indicam condição de preservação do equipamento. Alguns desses itens são nível de óleo, deve ser verificado nas buchas e no tanque principal, correlacionando o nível indicado com a temperatura ambiente no momento de inspeção. O indicador magnético possui marcas calibradas, por exemplo, 25 graus, 85 graus, por aí em diante. Um nível alto em um dia frio causará vazamento pela válvula de alívio quando a carga subir. Já o nível baixo expõe o isolamento interno, gerando o risco de arcos elétricos. Outro parâmetro que a gente tem que perceber é o silica gel, né? É o componente responsável por reter a umidade de ar que entra no conservador durante a contração do óleo. A mudança de cor para rosa ou branco indica a saturação. Outro parâmetro que a gente observa também no início é o aterramento. A conexão da carcaça e dos neutros à malha de terra deve ser sólida. Isso garante não só a segurança operacional, mas evita que o núcleo acumule potencial estático flutuante durante os testes, o que representaria risco grave de descarga no operador ou no instrumento. Vamos começar agora falando sobre os ensaios. O primeiro que eu trouxe aqui é o ensaio do megômetro. Esse ensaio avalia a presença de contaminantes, como umidade ou sujeira na superfície dos materiais isolantes. O teste consiste na aplicação de tensão contínua para medir a corrente de fuga. A análise foca no índice de polarização. Durante a aplicação de tensão, a corrente de absorção decai com o tempo, enquanto a corrente de fuga se mantém. Um isolamento seco apresenta um IP alto, geralmente acima de 2, e valores baixos inferiores a 1.5 sugerem que o isolamento está comprometido. Precisamos ressaltar a correção de temperatura nesse caso. A resistência de isolamento cai pela metade a cada 10 graus Celsius de aumento de temperatura.
Medir 100 megaohms a 70 graus Celsius é crítico, enquanto 20 graus Celsius seria aceitável. Devemos normalizar os valores para 20 graus Celsius para validar o teste conforme a norma. Esses dados que eu trouxe é um exemplo para a classe de tensão acima de 69 kV, então é relativo. Outro ensaio que também nós fazemos no comissionamento é a relação de transformação, TTR, né? O TTR verifica a conformidade das espiras e se a relação de tensão medida corresponde aos dados de placa. O foco do técnico aqui é a detecção de curto entre as espiras. Se o verniz de isolante falhar e houver contato entre duas espiras adjacentes, a relação de transformação é alterada. Esse tipo de falha gera um aquecimento localizado que degrada o óleo e gera gases combustíveis, especialmente o acetileno. O TTR é capaz de detectar curtos de uma única espira também. Além disso, o ensaio valida a polaridade e o grupo vetorial. Isso é determinante para a capacidade do paralelismo. Vou falar também sobre o ensaio de resistência ômica dos enrolamentos. Esse ensaio avalia a integridade do circuito elétrico condutor, utilizando o método de ponte de Kelvin de 4 fios, para eliminar a influência da resistência dos cabos de teste na medição, já que buscando valores de ordens de milhões, valores bem pequenos. As principais anomalias detectadas são conexões internas deficientes, que geram um aquecimento e o efeito Joule. E também problemas no comutador de derivação. Né? Medimos a resistência de todos os taps para verificar a consistência dos valores. É importante notar que a injeção de corrente contínua magnetiza o núcleo do transformador. Não se deve realizar os testes de TTR ou SF, resposta em frequência, logo após a resistência ômica sem desmagnetizar o núcleo, pois o magnetismo residual distorce severamente os resultados de corrente alternada. Por fim, vou falar um pouco sobre o ensaio de fator de potência. A tangente delta é um diagnóstico refinado do estado de isolamento. Diferente do megômetro, esse teste aplica corrente alternada para analisar perdas dielétricas. O conceito físico desse ensaio baseia-se na comparação do isolamento real com um capacitor ideal. Em um isolante perfeito, a corrente é puramente capacitiva. A degradação do papel ou do óleo introduz uma componente de corrente resistiva. A tangente delta é a relação entre essa corrente resistiva e a capacitiva. Valores elevados indicam dissipação de energia na forma de calor. Para transformadores novos, esperamos valores abaixo de 0,5%. Resultados acima de 1% no comissionamento impedem a energização, indicando provável absorção de umidade no transporte ou contaminação no enchimento do óleo, exigindo o tratamento termovácuo imediato. Eu sou o Pedro Lucas e vou dar continuidade na nossa apresentação. Eu vou fazer um comparativo sobre a manutenção preditiva e preventiva. Mas há algum tempo teve uma mudança de paradigma, onde a indústria começou a migrar da manutenção baseada no tempo para a manutenção baseada em condições, em dados, né? E para esse entendimento, vou falar um pouco sobre a manutenção preventiva, que ela é baseada no tempo, que é cerca, por exemplo, de a cada 6 meses realizar uma manutenção ou fazer uma troca de algum equipamento, alguma peça. E o objetivo dela é reduzir a probabilidade de falha. Que no caso de a cada 3 anos, por exemplo, tem que trocar uma bucha ou um filtro, alguma coisa, é data fixas para esses reparos. Já a manutenção preditiva, que ela é uma manutenção baseada em condições. No caso, essas condições é com base em manutenções feitas por equipamentos, como a DGA, né, que indica o nível de componentes químicos no óleo, e a termografia, que mostra pontos quentes no equipamento. Esse monitoramento ele é contínuo,
e ele determina a vida útil restante do equipamento. Então, no caso, eu sei quando vai ser necessário fazer a manutenção, não que esse prazo seja fixo. A termografia, ela permite visualizar os pontos quentes, né, como eu falei, com base em conexões externas e radiadores bloqueados, sem desligar o equipamento. Então, o monitoramento dela é contínuo, não precisa ter uma para fazer essa manutenção. E a cromatologia, que no caso é a DGA, ela detecta falhas internas através de subprodutos de degradação do óleo. No caso, o acetileno, ele é oriundo de arcos elétricos, que acontece dentro do equipamento, ele deixa esse componente, o ácido, no óleo, e o hidrogênio sob descargas parciais. Como que é feito essa amostragem, né? É tirar uma amostra do óleo, esse óleo ele é levado para o laboratório e é submetido à cromatografia, no cromatógrafo, né, que ele extrai os gases dissolvidos, como o hidrogênio, monóxido de carbono, metano, etano, etileno, entre outros. E a concentração de cada um desses gases é medida, e isso permite identificar o tipo de falha que tem dentro do equipamento. Isso também é muito importante a gente ter a base de dados desse equipamento, de outras DGAs já realizadas no equipamento, para ter uma base de comparação também. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a implementação do plano, né, de manutenção, que ela tem a finalidade de implementar um plano eficiente, que sugere um cronograma com base em 6 fatores, sendo ele aí o primeiro, a organização, que é organizar todo o setor e ferramentas necessárias para a implementação da manutenção. Cadastro de codificações dos equipamentos, que é para ter um controle dos equipamentos, contendo informações do equipamento como fabricante, dados técnicos, data de aquisição, instalação e dados de operação também do equipamento. O plano, que no caso é nada mais nada menos que a elaboração do plano de manutenção, que vai indicar a frequência de limpeza, lubrificação, inspeção, entre outros. O banco de dados, que é ter uma planilha, né, para ter o armazenamento de todos os dados, das ordens já realizadas desse equipamento, para que com isso a gente tenha dados para ter uma comparação. Porque não adianta nada eu fazer uma manutenção, obter, sei lá, o equipamento está com temperatura de 80 graus em certo local, um exemplo. E eu não sei se é a temperatura normal do equipamento naquela situação, entendeu? Então, com esses dados, a gente consegue fazer uma análise e chegar em resultados mais precisos. Definição de indicadores, que é a etapa para definir o desempenho da manutenção, que isso é muito importante também para a gente estar mostrando à empresa também, falando que a manutenção está dando resultado, porque muitas empresas têm olhos para a manutenção como se fosse somente um custo, né? Porque o equipamento para de ter falha, porque está tendo a manutenção de uma forma correta, então eles vê mais como um custo, né? E o treinamento, que é muito importante ter uma equipe preparada e qualificada para estar realizando essas manutenções, para que os dados sejam tratados da melhor forma possível. Agora, dentro da manutenção, a gente tem metodologias diferentes. Uma das metodologias que a gente vai estar abordando é a TPM, que é uma manutenção produtiva total, e ela obtém 8 pilares. E esses pilares têm como base os 5S, que vou estar falando logo em seguida. Primeiramente, a manutenção autônoma, que são tarefas que podem ser realizadas pelo próprio operador, em condições que vai garantir maior produtividade, através de tarefas simples como limpeza, lubrificação, reaperto de alguns parafusos, entre outros. O segundo pilar seria a manutenção planejada, que vai estabelecer um sistema de manutenção efetivo. O terceiro pilar já seria a melhoria específica, que ela é focada em atividades para melhorar a eficiência do equipamento. O quarto seria o controle inicial, que ela vai estabelecer um sistema para ter uma relação de custo-benefício. Ele vai considerar o custo de aquisição de algumas peças, equipamentos, e o histórico de desempenho desse equipamento. Então, com base disso, vamos ter dados de comparação para saber se é melhor trocar tal peça ou com base no custo que ela está no momento e ter um custo-benefício dela. Educação e treinamento, que é para melhorar o conhecimento e habilidade
de todos que vão estar operando, manuseando o equipamento. Manutenção de qualidade, ela vai focar em parâmetros e ferramentas para atingir novos padrões de qualidade, sempre visando, né, uma melhoria da qualidade. A TPM, administrativo, que é o controle e participação na produção. E segurança e meio ambiente, que esse é um pilar que surgiu com base nas necessidades atuais de hoje em dia. Aqui a gente tem a figura do pilar da TPM, né? A TPM, abaixo dela, tem todos esses pilares, que tem a base, o 5S, que é o que eu vou estar falando agora. A metodologia 5S, ela é apresentada com base para a TPM, ela possui um programa de fácil aplicação e ela foi desenvolvida no Japão. Então, sendo os 5S aí, né, seria, no caso, a organização, que é separar o desnecessário e eliminar. Essa 5S é mais sobre a limpeza do local de trabalho, organização do local de trabalho e higienização, que é o primeiro passo para a gente conseguir fazer todas as outras implementações dos nossos pilares. No caso, seria organização, ordenação, limpeza, higiene, saúde e autodisciplina mesmo, de todos os colaboradores. Pode passar. Aqui agora já falando mais do nosso plano de manutenção, né, da criação do nosso plano de manutenção, que primeiramente seria, né, os equipamentos seriam monitorados, tem uma lista de todos os equipamentos que a gente vai estar monitorando, fazendo a manutenção deles, né, que vai estar acompanhando os dados deles. Registro detalhado, falando sobre todas as características do equipamento, como temperatura ideal de funcionamento, corrente de funcionamento do equipamento, entre outros dados, ter isso tudo registrado. A ficha de registro para ter os dados de outras ordens já realizadas, manutenções já feitas. E o monitoramento de dados deve ser contínuo, né? Não só no momento de parada que é importante a manutenção. Pode passar. Agora aqui a gente tem o nosso primeiro plano de manutenção. São atividades de manutenção autônoma, que é o nosso primeiro pilar da TPM, que ela pode ser realizada pelo próximo operador. Todas aqui podem ser realizadas de forma visual, não precisa de nenhum equipamento para estar realizando essa manutenção. A primeira manutenção aqui seria a leitura e temperatura e carga. Ela é uma frequência diária, pode estar sendo realizada todo dia pelo nosso operador, que o objetivo dela é monitorar sobrecarga e sobreaquecimento. Se for identificado qualquer um deles, ele pode informar o seu supervisor. Inspeção do nível de óleo, que no caso é através do visual, através do sensor de nível, pode ser uma frequência mensal, e ela garante a refrigeração de elétrico. A inspeção da silícia de gel, que é no secador de ar, ela é uma inspeção que pode ser feita mensal, e se essa silícia ela tiver rosa, meio esbranquiçada, isso indica que ela está saturada, que teve entrada de umidade no equipamento. Isso requer substituição da silícia de gel. Inspeção de vazamento, ela é uma inspeção também mensal, que ela quer prevenir para o óleo de entrada de umidade. E a checagem de conexão sólidos, né, do aterramento, também uma frequência mensal, que a finalidade dela é a segurança e a proteção do nosso equipamento. Agora, atividades preditivas e preventivas. Essas atividades já são realizadas por especialistas. Nem sempre vai ser o próprio operador que vai estar executando essas manutenção. A primeira aqui a gente tem a termografia, né, que é para o infravermelho, igual já foi dito, foi mostrado inicialmente. É uma manutenção preditiva. Ela tem uma frequência que pode ser realizada semestralmente. E o seu diagnóstico detecta pontos quentes, né, em conexões frouxas ou oxidadas, sem o desligamento do nosso equipamento. Então, nosso equipamento não precisa ser desligado para a manutenção dela. A análise de gás dissolvido, né, que é a cromatografia, ela pode ser feita anualmente, e a função dela é detectar os gases, igual foi dito inicialmente também, presentes no óleo. O isolamento e polarização, isso já é um ensaio elétrico. Ela tem uma frequência, pode ser realizada anualmente,
e o objetivo dela, o diagnóstico, é de ver as condições do nosso dia elétrico. A relação de transformação também é um ensaio elétrico, com frequência de 5 anos, e ela verifica se tem algum curto dentro do nosso equipamento, e essa relação de transformação dele está correta. Isso é muito importante também para a relação de transformação dos nossos transformadores, para ver se está entregando, né, fazendo a conversão correta. O fator de potência também é um ensaio elétrico, a frequência dele é de 5 anos, e ele é mais sensível ao envelhecimento. Então, esse fator de potência, conforme o envelhecimento do nosso equipamento, o seu fator de potência ele vai alterando também. E agora uma manutenção preditiva, que seria a limpeza geral e reparo do nosso equipamento. Essa manutenção está aqui frequência de 3 anos, mas não necessariamente precisa ser de 3 anos. Ela pode também, se o operador vê que está visualmente que há necessidade de mesmo de forma externa, ele pode estar realizando essa limpeza geral. Agora, atividades preditivas e corretivas planejadas, que essas atividades também são feitas por especialistas, por pessoas já, igual eu disse, não precisa ser necessariamente o operador. Limpeza externa em geral, que foi também a nossa última, né? Igual eu falei, de 3 anos. Isso pode ser o operador, ou se fosse uma limpeza específica, precisamos de um especialista. Então, 3 anos, frequência. Calibração e teste de funcionamento do selete de proteção, frequência 5 anos. Essa manutenção é muito importante também, por conta que se tiver algum curto e as nossas proteções não atuar, seja ela uma proteção de bloqueio, proteção de distância ou de sobrecorrente, no caso da proteção 51, e essa proteção não atuar e o Celes não atuar, nós pode ter risco de perda do nosso equipamento. O tratamento do óleo, que, igual eu disse inicialmente, dessa manutenção preventiva, que é já de datas estipuladas a cada 5 anos, se você não tem normalmente a DGA, o tempo do óleo é a cada 5 anos ser trocado. Mas com base no site DGA, você consegue ajustar esse valor. Talvez o seu óleo está bom ainda, ele consegue ter mais 1 ano, 2 anos de utilização, então você vai estar ganhando tempo em cima disso, né? E o tempo de durabilidade é importante, porque se você ganhar 2 anos na troca do óleo, você vai estar ganhando dinheiro em cima dessa troca, mais 2 anos de duração do óleo. E, por fim, a substituição da silícia de gel, que é uma manutenção preditiva, conforme as condições dela, mas caso o operador seja necessário a cada 3 anos ou um tempo, sempre está trocando ela, ele pode estar estipulando também. Então, conclusão geral, a gestão eficaz do nosso transformador de força, ela fundamenta-se em baseline confiável, primazia de preditiva e diagnóstico normativo. A baseline é o comissionamento e deve ser rigoroso para garantir o tratamento entre operação saudável e para gerar dados comparativos. Igual eu disse, não adianta nada a gente fazer as manutenções de forma correta e não ter dados para ter base, porque se a gente não tiver esses dados e chegar outro operador diferente, outra pessoa para fazer a manutenção desse equipamento, ele não sabe qual que é as condições de operação desse equipamento, como é que estava as últimas. Então esse registro deve ser de uma forma rigorosa, sempre ter tudo para que o próximo operador também tenha esse dado para ter análise. A primazia e preditiva. O plano de manutenção deve focar em diagnósticos não invasivos, no caso a DGA e termografia, para economizar recursos e evitar paradas. Principalmente a DGA de termografia, que é utilizada para estar tendo essa resposta da temperatura do nosso equipamento, da saúde do óleo do transformador, que a gente não precisa de realizar paradas, eles são muito importantes, porque o transformador parado vai ser uma grande perda para a empresa, e caso tenha uma parada desnecessária, é mais para além, porque vai ter o custo da manutenção e vai ver que aquela manutenção não era necessária. O diagnóstico normativo, a interpretação dos dados resultantes deve seguir estritamente as normas da BNT, para evitar falso diagnóstico. Por isso também é muito importante uma pessoa especializada, que tem conhecimento no assunto, para estar realizando o diagnóstico. Por fim, a manutenção, ela não aumenta a vida útil do equipamento, mas ela faz com que a gente consiga
projetar a vida útil para ele ser de 40 anos, que ele dure 40 anos. E não consigo estipular essa vida útil, mas fazer com que ele tenha sua vida útil seguida corretamente. Tem um envelhecimento saudável, vamos assim dizer. Aqui está nossas referências bibliográficas, de onde a gente tirou o nosso trabalho, os dados dele. E obrigado. Se tiver alguma dúvida, pode estar enviando algum e-mail para a gente.